Olá! Já pararam para pensar como é que a Netflix sabe exatamente qual série recomendar? Ou sei lá, como as cidades planejam o trânsito? Pois é, a resposta está toda escondida em números. Hoje a gente vai exatamente fazer isso. Vamos aprender a decifrar esses números e a transformá-los em histórias, histórias fascinantes e, claro, em decisões inteligentes. Imagina só a tua loja online preferida. Cada clique, cada compra, cada coisinha que vai para o carrinho, tudo isso gera uma verdadeira avalanche de dados. Mas, e aí? Como é que a loja pega nesse caos todo de números e transforma numa decisão clara? Tipo, saber qual produto merece o destaque na página principal ou qual é a melhor altura para fazer aquela promoção do ano. A chave para isso tudo é aprender a ouvir a história que os dados estão a tentar contar. Certo, vamos então dar o primeiro passo nesta jornada. Muita gente ouve a palavra estatística e já pensa em matemática super complicada, não é? Mas, na verdade, na sua essência, a estatística é a arte de transformar dados brutos, que sozinhos não dizem nada, em insights claros e úteis. Vamos ver como é que isso funciona. Exatamente isso. Os dados não são só números frios numa tabela. Não. Eles são o rastro digital das nossas ações, as compras que fazemos, as respostas que damos num inquérito, até o tempo que passamos a olhar para um produto numa página. E quando a gente começa a analisar esses rastros, eles começam a revelar padrões, tendências e, o mais importante de tudo, insights poderosíssimos. A estatística é tipo uma caixa de ferramentas gigante, sabe? Com ferramentas para todo o tipo de trabalho. Como podem ver aqui neste mapa, existem várias áreas. Hoje, a gente vai focar-se na gaveta principal, a estatística descritiva. Pensem nela como o nosso kit básico para arrumar a casa. São as ferramentas que nos ajudam a organizar, a resumir e a apresentar os dados de uma forma que toda a gente consiga entender. Ok, então imagina que acabamos de receber uma caixa com milhares de peças de Lego, todas misturadas. Qual é o primeiro passo antes de construir o que quer que seja? É organizar o caos, certo? Pois, na análise de dados, é exatamente a mesma coisa. Vamos ver como é que se faz. Uma das nossas melhores ferramentas para essa organização é a tal da tabela de frequência. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples. Basicamente a gente pega nos nossos dados, ordena tudo, cria umas caixas ou grupos e depois é só contar quantas peças de dados caem dentro de cada caixa. É só isso. E o resultado é esta tabela aqui, limpinha e organizada. De repente, o caos desaparece. O que é que salta logo à vista? Que a grande maioria dos nossos dados, uns impressionantes 40%, está concentrada ali no grupo de 11 a 20. Estão a ver? Esta tabela não está só a organizar, ela já está a começar a contar-nos a história principal dos nossos dados. Agora que as nossas peças de Lego estão separadinhas por cor e tamanho, a próxima pergunta é: qual é o tipo de peça mais comum? Qual é o valor típico, o centro de gravidade de todo este conjunto de dados? É isso que vamos encontrar agora. Para encontrar esse centro, a gente usa uma coisa chamada medidas de tendência central. O nome é um bocado formal, eu sei, mas a ideia é bem simples. É encontrar um único número que represente da melhor forma o grupo todo. É como encontrar o capitão da equipa. E os três capitães mais famosos são a média, a mediana e a moda. A média é aquela que toda a gente conhece da escola, né? A mediana é o valor que está literalmente no meio da fila. E a moda é o valor mais popular, aquele que aparece mais vezes. O segredo aqui é que não há um capitão que seja o melhor. A escolha certa depende sempre do jogo que a gente está a jogar com os nossos dados. Vamos a um exemplo bem rápido com estes números: 5, 8, 12, 15 e 18. Se a gente fizer a média clássica, ou seja, somar tudo e dividir por 5, chegamos a 11,6. Simples e direto ao ponto. Agora, para o mesmo grupo de números, qual é o que está exatamente no meio? É o 12. Essa é a nossa mediana. Agora pensem nisto. Imaginem que em vez de 18, o último número era 100. A média ia disparar, certo? Mas a mediana continuaria a ser 12. É por isso que a mediana é tão poderosa. Ela não se deixa influenciar por valores extremos. É super robusta. Ok, então a gente já sabe onde está o centro do nosso grupo, mas isso não conta a história toda, nem de perto. Agora precisamos de saber, os dados estão todos juntinhos ali e abraçados à média ou estão super espalhados por todo o lado? E para medir essa espalhação, temos algumas ferramentas. A mais simples é a amplitude, que é só a distância entre o maior e o menor valor. Mas a verdadeira estrela aqui é o desvio padrão. Pensem nele como uma régua que mede, em média, a que distância é que cada ponto de dados está do centro. Um desvio padrão pequeno significa que os dados são muito consistentes. Um desvio grande significa que são muito variados. Voltando ao nosso pequeno conjunto de números, a distância total, a amplitude, é 13.
e o desvio padrão é de cerca de 4,76. E o que é que isto significa na prática? Significa que, embora a média seja 11,6, é normal encontrar valores que estão mais ou menos 4,76 acima ou abaixo desse número. Dá-nos uma noção do espaço de manobra típico dos nossos dados. E pronto, chegamos à parte mais visual da nossa investigação. Agora que já temos os números, vamos desenhá-los. É aqui que os dados ganham vida, e a sua forma nos revela os segredos finais da história. No mundo ideal, os nossos dados formavam um sino perfeito, todo simétrico. Mas o mundo real raramente é perfeito. Muitas vezes a distribuição tem uma cauda longa para um dos lados. Uma cauda para a direita significa que a maioria dos valores é baixa, mas alguns valores extremamente altos a puxar a forma. Uma cauda para a esquerda é o oposto. E essa cauda é uma pista gigante sobre onde estão os valores estranhos, os outliers. E para que isto fique bem claro, pensem, por exemplo, nos salários de uma grande empresa. A maioria das pessoas ganha um salário mais ou menos normal, mas há 1 ou 2 diretores com salários astronómicos, certo? Isso cria uma cauda longa para a direita, uma assimetria positiva. A assimetria negativa seria ao contrário, com muitos valores altos e só alguns muito, muito baixos. E esta ferramenta fantástica, o Boxplot, ou diagrama de caixa, é um verdadeiro raio-x dos nossos dados. A caixa no meio mostra-nos onde está a maior parte dos dados. A linha no meio é a nossa amiga mediana. E o mais importante de tudo, estão a ver aqueles pontinhos isolados? São os nossos outliers, os valores que estão tão longe do grupo que merecem uma investigação especial. E vejam como isto é poderoso na prática. Imagina que estamos a analisar dados de idades de clientes e, de repente, aparece o número 120. Isto é um alarme a tocar. Foi um erro de digitação? Será uma pessoa supercentenária? Não sabemos. Mas identificar este outlier é absolutamente crucial, porque se o deixarmos na análise, ele pode distorcer completamente as nossas conclusões sobre a idade típica dos clientes. E é assim que se faz. Da organização inicial até à caça aos outliers, a gente transformou uma lista aborrecida de números numa história com princípio, meio e fim. Cada passo que demos revela uma nova camada da verdade que estava escondida nos dados. E isto não é uma habilidade só para cientistas de dados. É uma forma de ver o mundo com mais clareza. A questão que fica agora é que história é que os dados à nossa volta estão à espera que alguém conte.